Bora ver agora se eu consigo ver o daí, gente. Já convidei ele, estou esperando ele atender. Oi, Odaí, já chamei você, tá bom? Olá, gente, boa noite. Estou convidando aqui o convidado da gente, tá bom? Estou esperando ele atender. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Agora sim. Agora deu. Agora eu tô vendo. Boa noite, pessoal. Desculpa aí, tá bom? Mas é que eu não estava vendo o Odaí. Hoje tenho a honra de receber aqui o Odaí José. Ele é professor de apometria e trabalha com técnicas incríveis para ajudar pessoas a se libertarem dos seus karmas, com essa técnica de limpar energias densas no processo de libertação espiritual. Seja muito bem-vindo, Odaí. Fique à vontade e, primeiramente, eu agradeço por ter aceitado o meu convite. Obrigado, Mariana. Estou muito feliz em receber o seu convite. A gente tem mais pessoas interessadas em aprender mais um pouco sobre a apometria e, em especial, sobre esse tema que nós trataremos hoje. Sim, iremos falar do tema de apometria. Apometria e vou deixar os magos negros. Mago exatamente, negro. exatamente. É um assunto que traz muita curiosidade para as pessoas, porque elas não entendem como que funciona essa questão do mago negro. Né? Todo mundo, a hora que a gente fala mago negro, eles pensam que é alguém que faz magia aqui no plano físico de forma negativa. Né? Logo vem esse pensamento. Tipo assim, lembra do Voldemort, lá do Harry Potter, né? Aqueles magos negros lá, os comensais da morte e tudo mais. Sim, sim. Mas as pessoas não sabem, na verdade, quem eles são, de onde eles vieram. E como que eles estão atuando hoje aqui na Terra, onde eles se encontram, né? Grande parte deles se Odaí, encontra estão dizendo aqui que a voz do Odaí está com eco e está baixa. Olha que interessante. Agora melhorou. Melhorou agora. Melhorou. Ótimo. Agora, essa questão do eco, eu estou vendo que realmente está acontecendo, né? Como se fosse o seu fone. O meu tá bom? O meu áudio está bom, pessoal? Não. Eu digo assim, seu áudio tá bacana. O que que tá dando é isso, agora cortou. Tava dando eco por causa do volume do seu alto-falante aí. Ah, vou abaixar o meu. Melhorou? Melhorou. Agora parou. Ficava pum, pum, como se estivesse dando um delay. Vamos começar do começo, daí vamos explicar ao pessoal aqui o que é apometria, para todo mundo poder entender o que significa apometria. Ótimo. Certo, a apometria. O áudio tá bom. Ah, ótimo. A apometria é um conjunto de técnicas para tratamento integral do ser humano, tratando corpo, mente e espírito. É uma caixa de ferramentas que pode ser utilizada em qualquer tipo de atuação energética. A apometria ou as técnicas apométricas,
elas podem ser utilizadas dentro dos centros espíritas, dentro dos centros de Umbanda, dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, dentro dos centros esotéricos, dos centros universalistas e até mesmo em consultórios terapêuticos. Terapeutas que utilizam as técnicas apométricas para auxiliarem como um complemento em suas técnicas terapêuticas, principalmente as terapias holísticas, realmente têm um resultado fantástico na utilização dessas técnicas. O resultado realmente é muito positivo. Muita gente tem elogiado os terapeutas que trabalham com técnicas apométricas por causa do resultado dessas técnicas, porque são técnicas energéticas, né? É uma caixa de ferramentas que você vai lá, identifica o problema, o problema é X, então eu vou lá naquela caixinha de ferramentas, retiro daquela caixinha de ferramentas a ferramenta adequada para tratar essa questão, para tratar essa situação que deve ser olhada com um olhar mais amplo, não fixando apenas o ser humano no seu corpo físico, e sim entendendo que o ser humano é um ser universal, dotado de corpo, mente e espírito. Então, é importante que as pessoas tenham uma consciência de que, muitas vezes, os nossos problemas que, claro, resvalam aqui no nosso físico, vêm se manifestar no nosso físico, muitas vezes são de origem mental, emocional, psíquica, e outras vezes vai até mais além, é uma questão espiritual. Geralmente, a pessoa, quando ela tem um problema físico, ela procura um tratamento no hospital, procura um médico, procura um farmacêutico. Quando essa pessoa tem algum problema mental, ela procura um psicólogo, um psiquiatra, não é? Quando ela tem algum problema de ordem espiritual, ela corre para o pé da cruz. Vai procurar uma igreja, vai procurar um centro espírita, vai buscar um refúgio para essa questão espiritual que ela tem, né? A apometria, ela trata tudo isso junto. Ela trata o corpo, a mente e o espírito. Ela trata o corpo utilizando técnicas energéticas complementares, né? Então ela trabalha muito com energia, como por exemplo, tratando os nossos chakras, o sistema de chakras, né? Utilizando energias como Reiki, cura prânica, cura quântica. Ela trata a nossa mente utilizando técnicas como a despolarização dos estímulos da memória, e ela trata as nossas questões espirituais, que são as questões ligadas às questões, vamos dizer, não diria kármicas, mas situações vivenciadas por nós em outras existências passadas e que reverberam no nosso inconsciente, reverberam nas nossas emoções, no nosso campo psíquico, no nosso campo energético, aqui no presente hoje. Trazendo aquilo que a gente chama de estigmas, estigmas kármicos, psíquicos ou até mesmo físicos. Então, a apometria, ela traz as técnicas para se tratar esse tipo de situação, com um resultado fantástico, muito positivo para quem busca um atendimento apométrico. Seja ele num centro espírita, num centro de Umbanda, num centro terapêutico, ou até mesmo no consultório de um terapeuta que trabalha com a apometria, aquela apometria que nós chamamos de apometria clínica, que é a apometria terapêutica, trabalhada em consultório. Então, a apometria é essa caixa de ferramentas utilizadas para tratar esse universo que é o ser humano. Ótimo. Daí você citou que podemos realizar a técnica da apometria, pode ser realizada em centro espírita, Umbanda e até igreja também? Isso, exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Nós, aqui no Ser Humana, nós já tivemos alunos ligados à Igreja Católica, já tivemos alunas freiras, nós já tivemos alunos da Renovação Carismática Católica e nós já tivemos alunos pastores de duas grandes igrejas conhecidas mundialmente. Os pastores vieram e aprenderam as técnicas conosco e levaram essas técnicas para dentro da igreja. Tá certo que lá na igreja ele não vai virar para os
fiéis lá da igreja dele e falar: eu estou utilizando com vocês aqui a apometria, que é uma técnica espírita. Não. Ele utiliza essas técnicas lá na igreja, certo? Durante os trabalhos deles lá. Como, por exemplo, numa sessão de descarrego, eles utilizam as técnicas apométricas. Numa sessão de desobsessão, que lá eles chamam de possessão. Então, numa sessão de tratamento para uma possessão espiritual, eles utilizam essas técnicas. Então, pode e deve ser utilizado em qualquer lugar onde o objetivo é tratar o ser humano de forma integral. Um grande exemplo disso que eu posso dar, um grande pastor aqui do estado de Goiás, que há alguns anos ele procurou o seu Humana pedindo um tratamento para a filha dele. Ele falou: olha, minha filha tem 15 anos que ela tem depressão e a gente já tentou de tudo. Eu já levei ela em todo o mundo, todo grande orador, todo grande curador da igreja, todo grande missionário que ora pelas pessoas e consegue curas maravilhosas. Eu já levei essa filha minha para poder tratar com esses curadores e não tivemos resultados. Então, eu resolvi trazê-la aqui, e ele até brincou na época, ele chamou a gente de UTI, que nós éramos a última tentativa do indivíduo. Ele falou assim: olha, é a última tentativa que eu estou tendo. Se vocês não última resolverem... salvação que ele viu, não é, daí? Exatamente. Ele falou assim: olha, é a última tentativa que eu vou fazer, porque eu não consigo mais, assim, já gastei fortuna, já tentei de tudo com minha filha. E aí, nós fizemos o atendimento para a filha dele, foram 3 atendimentos apenas que nós fizemos para a filha dele, e a filha dele se curou dessa depressão profunda, que tinha uma origem lá na adolescência. Aí, tratamos essa menina, ele foi, virou e falou assim: cara, eu posso utilizar essas técnicas, porque ele presenciava, tanto ele quanto a esposa, que era missionária da igreja. Eles presenciavam o tratamento da filha. E ele observava assim, as nossas técnicas. Ele: cara, eu posso utilizar isso lá dentro da minha igreja. Eu vou aprender isso para poder utilizar lá na igreja, para tratar os fiéis. Então, hoje, a gente vê em alguns programas de TV, esses programas que geralmente passam pela madrugada aí, né? De várias igrejas, de várias denominações. Sessão de descarrego. Exatamente, essas daí. Em que a gente vê os pastores utilizando técnicas apométricas lá dentro da sessão. Numa sessão de descarrego de uma igreja evangélica, a gente consegue identificar quando um pastor está utilizando técnicas apométricas. E, inclusive, já teve gente do centro de Umbanda, tá? Porque a gente já deu vários cursos para grupos de Umbanda, e os dirigentes do grupo de Umbanda chegavam, os membros chegavam na gente e falavam: cara, a entidade já utilizava essa técnica há muito tempo, só que nós não sabíamos o nome. A entidade, o preto velho, o caboclo, o guardião, já utilizava essa técnica há muito tempo aqui com a gente. O estalo de dedos que vocês utilizam com as contagens progressivas e regressivas, as entidades aqui do grupo já trabalhavam com essas técnicas há muito tempo. E a gente só não sabia o nome. Aí eu falava: exatamente, a espiritualidade sabe, já tem conhecimento dessas técnicas. Só que, se o médium não tem conhecimento, então como que a entidade vai passar os pormenores daquela técnica? Ela simplesmente utiliza. E aí, o médium, ele funciona como se fosse um robozinho. A entidade dá o comando e o médium faz, sem saber sequer o que está acontecendo ali. Por exemplo, o que é um impulso magnético, né? De repente, o médium está lá assim, ó, estalando os dedos, mas não faz a mínima ideia do porquê que a entidade está dando o comando para que ele estale os dedos. Então, a apometria, ela pode e deve ser utilizada em todos esses nichos. Um dos grandes exemplos que eu posso dar também de diversidade da apometria é a renovação carismática católica. Eu venho de uma origem católica.
A minha mediunidade, ela se manifestou ainda muito jovem, antes dos 10 anos. Então, quando criança, a minha família, assim, sem saber o que fazer com aquela criança que tinha desdobramentos conscientes, que acordava no meio da noite gritando, e que tinha várias reações físicas de manifestações, como doenças trazidas pela mediunidade. E minha família, no desespero, me levava em tudo que é médico, me levava em tudo que é curador, e não resolvia. Até que um dia, quando eu tinha 10 anos, uma benzedeira virou e falou assim: olha, o problema de saúde desse menino não é doença, é porque Mental, esse menino tem não um é? dom. Esse menino tem um dom. Então, esse menino tem que trabalhar esse dom. E Muitas aí pessoas foi. são E aí, confundidas com doença mental, não é, Odaí? Quando tem um dom desse, como exatamente. mediunidade. Exatamente. Muitas A pessoas, minha família, infelizmente. a minha família me levou na PAI para fazer exame na PAI, porque eles achavam que eu tinha algum tipo de problema neural. Eu lembro que na escola onde eu estudava, um dia, reuniram alguns alunos com a autorização dos pais e levaram esses alunos na PAI para fazer teste. Eu fui um desses alunos que foi lá na PAI para fazer teste, sabe? Então, assim, o desespero da família com a falta de conhecimento sobre aquilo tudo que acontecia comigo, fez com que eu sofresse muito na minha infância. Aí, aos 14 anos, eu conheci a Renovação Carismática Católica e busquei a Renovação Carismática Católica justamente por causa dos problemas que eu estava tendo, principalmente com os desdobramentos conscientes, com as viagens astrais conscientes, porque eu ainda era um garoto, não entendia aquilo tudo que acontecia. Principalmente quando eu via fatos que eu preferia ignorar a existência desses fatos, e mais adiante esses fatos aconteciam. Por quê? Porque nas minhas viagens astrais, eu também tinha a capacidade de fazer viagens temporais. Então, eu viajava no tempo. E aí presenciava acontecimentos futuros. E isso me trazia muita dor, muito sofrimento por causa dessas situações. E foi lá, na Renovação Carismática Católica, dentro de uma reunião bem escondidinha que tem lá, chamada de Reunião de Dom de Ciência e do Espírito Santo, é que eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, ainda aos 14 anos. E Que maravilha. lá eu percebi a capacidade mediúnica que eu tinha de expansão consciencial. Antes, as minhas viagens, elas eram astrais. Ou seja, era quando eu dormia. Eu dormia, o meu corpo astral se projetava e fazia as viagens. Já lá dentro da renovação carismática, eu aprendi a controlar isso e ter essas viagens conscientemente, acordado, lúcido. Então, Que muitas maravilha. vezes, eles me pediam, por exemplo, para poder analisar uma questão de saúde de uma pessoa. E eu me concentrava naquela pessoa, que hoje a gente já entende, né, que a gente entra no campo da pessoa, entra na frequência da pessoa, né? Na época, eu me concentrava na energia da pessoa, fazia um círculo de 12 mulheres, comigo e essa pessoa no centro, todo mundo orando, e de repente a minha mente se expandia e eu conseguia, naquele momento, identificar a causa daquele problema, do problema que Maravilha, aquela. Odaí. Então, essa Odaí, foi o primeiro desenvolvimento mediúnico meu. Odaí, vamos lá. Você falou de entidades, certo? Não só eu, como muita gente aqui também, com certeza, falou que você citou que essa entidade que trabalha na Ubanda, que trabalha também no Candomblé, é a mesma entidade que trabalha no Centro Espírita? Olha, em sua grande maioria, sim. É porque, na verdade, o que ocorre? Um espírito de elevada hierarquia, de elevado status vibracional, ele não se preocupa muito com rótulo, ele não se preocupa com nome, ele não se preocupa com forma. São conscientes que, inclusive, já romperam o casulo da forma. Eles já perderam, pelo processo de ascensão,
o seu corpo astral, a sua forma astralina específica. Porque o meu corpo astral é o corpo que molda o meu físico. Então, quando eu me elevo espiritualmente, eu estou no plano espiritual, e por um processo de ascensão espiritual, eu perco a necessidade de ter um corpo astral de forma específica. Igual o Odair aqui, narigudo, orelhudo, meio careca. Eu perco a necessidade de ter um corpo astralino dessa forma. Eu posso plasmar um corpo astralino para mim da forma que eu bem quiser. Eu posso plasmar, que a gente chama de ideoplastia, ou seja, plasmar através do pensamento, através da ideia, um corpo astralino para eu me manifestar da forma que eu quiser. Então, uma entidade que se manifesta num centro espírita, como, por exemplo, um doutor Bezerra de Menezes, ele vai lá num centro de Umbanda e cria uma ideoplastia de um preto velho. E aí ele se manifesta como o pai Jacó no centro de Umbanda. É a mesma consciência com ideoplastia diferenciada. E ele pode, muito bem, também se plasmar uma ideoplastia de um caboclo, por exemplo, um caboclo tupinambá, um caboclo sete flechas, sabe? E ir para um trabalho de Umbanda e atender na linha de caboclos. Porque para ele não importa mais a forma. Inclusive, tem até uma lenda que é contada, né, da manifestação de um preto velho dentro do centro espírita, em que conta essa lenda que um médium do centro espírita recebeu um preto velho, e esse preto velho chegou no centro espírita e começou a se manifestar utilizando aquele linguajar típico dos pretos velhos. Ô Mizifi, Vossuncê, o Pataco, o Caburé. Aí o dirigente do centro espírita virou e falou: essa é uma entidade inferior, é uma entidade atrasada, involuída, e nós não queremos você aqui. Você pode se retirar. E o preto velho, mas Zé preto velho veio para ajudar. Não, a gente não quer a ajuda do senhor aqui. O senhor pode se afastar, libera o aparelho, libera a mediunidade do rapaz para vir uma outra entidade. Aí o preto velho, humilde, ô Zé preto velho está com vergonha, envergonhado, porque o de preto velho veio para poder ajudar, mas se de preto velho não é querido aqui, então de preto velho vai subir, fazer o subidor e deixar o espaço livre para o rapaz. Aí esse preto velho saiu do aparelho do rapaz. E de repente vem na mediunidade do rapaz um doutor europeu, naquele padrão típico. Homem branco, olhos claros, com um linguajar culto, com palavras rebuscadas, um ensinamento muito sofisticado, muito profundo. E aí todo mundo no centro se encantou com a mensagem que aquele doutor trouxe. Só que no final da mensagem, esse doutor virou e falou assim: eu tenho uma revelação para fazer para vocês. E eles: qual, doutor? Qual revelação? Nós estamos curiosos para fazer a revelação. Que o senhor faça essa revelação. E ele foi e transmutou a ideoplastia dele naquele exato momento e se manifestou como um preto velho. E falou: era eu o tempo inteiro. E eu estava só testando a vaidade de vocês, o orgulho de vocês. Sempre fui eu, o preto velho, o doutor, e agora o preto velho, novamente. Então, as entidades têm essa capacidade de se manifestar dentro do centro kardecista, como, por exemplo, uma irmã veneranda, e dentro de um centro de Umbanda, como uma vovó Maria Conga, como uma vovó Catarina, sem nenhum problema. Nossa, que maravilha. Inclusive, se manifestam dentro das igrejas evangélicas como profetas, como anjos
Aí aquele pastor, um anjo de Deus está falando comigo aqui agora. Vai ver, é um preto velho que mudou a ideoplastia dele e está ali transmitindo uma mensagem como um anjo do Senhor para Como o aquele pastor. Espírito Santo, não é, Odaí? Também pode se Como manifestar como Espírito Santo nas igrejas evangélicas. Exatamente. Igual hoje, por exemplo, né? A gente já sabe que o Espírito de Verdade, que acompanhou o Kardec em todo o trabalho de desenvolvimento e decodificação do Espiritismo, o famoso Espírito de Verdade, na verdade, ele era o Espírito do João Batista, primo de Jesus, né? Então, era o espírito de João Batista, que hoje nós conhecemos como São João Batista. Então, de repente, aquele santo que se manifesta lá na Igreja Católica, como São João Batista, na verdade, é o espírito de verdade que apareceu para Kardec, que ajudou Kardec a decodificar o espiritismo. Então, a gente tem que perder esse ranço de achar que só as entidades X, Y, Z é que são elevadas. O santo católico não é elevado. O profeta que se manifesta na igreja evangélica não é elevado. Aquele anjo que o pastor falou que viu no altar não é elevado. Aquele preto velho que se manifesta lá dentro do centro de Umbanda, com seu cachimbinho na mão e com a bengala na outra, falando um linguajar que eu acho tão lindo, tão gostoso de ouvir, tão carinhoso, né? Aquilo ali é uma entidade inferior. Não, muito pelo contrário. É uma entidade de altíssima hierarquia, que já se despojou do orgulho, da vaidade, que se manifesta de acordo com o grau de entendimento daqueles... O grau de consciência de cada um, Odaí. O grau de consciência de cada um. Então, ele se manifesta de acordo com o grau de consciência das pessoas que estão no centro espírita, o grau de consciência de quem está no centro de Umbanda, o grau de consciência de quem está numa igreja católica, numa igreja evangélica. E, inclusive, hoje, nós já temos muitas manifestações dentro de centros espíritas e de centros de Umbanda, de entidades extraplanetárias que vêm e assumem a ideoplastia do preto velho, do caboclo, do Exu, do Herê e do palestrante espírita, sabe? Do avatar espírita. Então, esses seres extraplanetários já estão aqui trabalhando conosco dentro dos trabalhos de Umbanda, dentro dos trabalhos espirituais. Entendi. Odaí, vamos lá. Você citou sobre magos negros. Vamos explicar às pessoas o que é um mago negro, Odaí. Muitas pessoas têm assim, é porque é negro. Mago negro, temos esse medo. Na verdade, o termo mago negro, ele é existe mago negro, existe mago branco. Estou certa? Exatamente. O termo mago negro, ele existe muito antes da raça negra chegar ao planeta Terra. Mas muito antes. Porque, na verdade, não está ligado à cor da pele. Essa questão de se é mago negro ou mago branco não está ligado à cor da pele da pessoa, e sim à utilização da energia por este mago, porque o mago ele é um manipulador de energias. O próprio termo magia vem de manipular energia, de manusear a energia. Então, mago é todo aquele que tem a capacidade de manipular a energia. Agora, se ele manipula essa energia para uma causa positiva, ele é um mago branco. Ele é um mago da luz. Agora, se ele manipula essa energia para prejudicar alguém, para interferir no livre-arbítrio de alguém, para interferir na casa kármica de alguém, para manipular as coisas ao seu bel prazer, para conseguir objetivos próprios egóicos, ele é um mago negro. Ele é um mago das trevas. Ele manipula a energia, porque a energia não existe. Não existe energia boa e energia ruim. Energia é energia. Ponto.
A magia é simplesmente magia. O que difere a magia branca da magia negra? A intenção de quem manipula a magia. Então, o termo mago negro, ele surgiu na Atlântida, e esse termo, esse surgimento, ele é bem relatado num livro que eu amo, do Roger Bottini Paranhos, chamado Atlântida. São 2 volumes o livro. O primeiro volume se chama No Reino da Luz e o segundo livro, No Reino das Trevas. Por quê? Porque o livro conta a saga dos magos na Atlântida e mostra no primeiro livro quando esses magos eles eram magos da luz, que utilizavam o seu conhecimento sobre manipulação de energia para fins pacíficos e positivos, para ajudar as pessoas. E o segundo volume, No Reino das Trevas, mostra, vamos dizer, a transformação desses magos em magos negros. Mostra o momento da queda desses magos, em que eles deixaram de atuar pela luz e passaram a atuar pelas trevas. Então é um livro fantástico que conta bem a história para poder definir o que é mago negro e o que é mago branco. Então, essa, vamos dizer, essa colocação de mago negro, ela existe muito, mas muito antes da raça negra existir no nosso planeta. Tanto que a grande guerra das 2 raças que aconteceu na Atlântida foi entre a raça branca e a raça vermelha. Não existia a raça negra na Atlântida. E o termo mago negro já era utilizado lá. Então, não tem nada a ver com a cor da pele. Inclusive, já teve gente que veio me questionar, Daí, por que você não muda esse termo? Para de falar mago negro, porque esse termo ele é racista. Aí eu falei, não, ele não é racista, porque ele vem diante das raças. É um termo anterior às raças. Ele é anterior à existência da 4ª raça, a 4ª azul, a raça azul no nosso planeta. Que os negros do nosso planeta, eles são descendentes da raça azul. Então peraí, Odair. Vamos lá. Para ficar entendido, o mago negro, estamos falando de mago negro e mago branco, eles só trabalham através em outro plano ou pode trabalhar nesse plano aqui? Pode ter um encarnado aqui? Ou só é no plano espiritual? Bem, para poder te explicar direitinho isso aí, eu preciso explicar para você quem realmente são os magos negros. Sim. De onde eles vieram, certo? De onde eles vieram e por que vieram para a Terra, tá? E como que eles começaram a sua jornada aqui na Terra. Primeiro, a gente tem que ter a consciência de que os magos negros, eles são consciências extraplanetárias. São consciências, são espíritos que vivenciaram outras experiências, espíritos muito antigos, com milhões e milhões de anos, e que vivenciaram experiências em outros planetas, em outras galáxias, em outros quadrantes universais e até em outros universos. Vieram para o nosso universo e aqui tiveram algum tipo de desequilíbrio. Utilizaram o conhecimento que eles tinham para algo negativo, certo? E aí, esses magos provocaram guerras, provocaram destruição de planetas, provocaram destruição de raças, provocaram verdadeiras hecatombes universais, como, por exemplo, a Guerra de Órion. Ou então uma guerra bem menor, a Guerra de Capela. E aí, o que acontece? Essas consciências, elas já não se enquadravam mais no padrão vibratório daquele loco onde eles se encontravam. Então havia necessidade de realocar essas consciências em outros planetas. E a Terra foi escolhida como um dos planetas. No nosso quadrante são 37 planetas de exílio. A Terra é um desses 37.
ela foi escolhida para receber parte dessas consciências que provocaram vários, vamos dizer, várias catástrofes a nível cósmico em outros locos do universo. Então, eles vieram aqui para a Terra como exilados. Eles vieram, como por exemplo, tem o livro do Edgar Armond, Os Exilados de Capela, conta a vinda deles aqui para a Terra. O livro do Robson Pinheiro, Crepúsculo dos Deuses, conta a saga dos capelinos lá em Capela, né? Lá nos arredores da estrela de Capela. Na verdade, a guerra envolveu 3 planetas da órbita de Capela, né? Então, esses seres que fizeram guerra lá. Então, eles já não estavam mais vibrando no padrão energético daquela estrela. Então, eles precisavam ser realocados em algum lugar do universo. E a Terra foi um desses planetas que recebeu essas consciências. Recebeu exilados de Órion, recebeu exilados de Sírios, recebeu exilados de Capela, recebeu exilados das Pleiades, recebeu exilados de Aldebaran, de Arcturus. Então, a Terra recebeu exilados durante toda a sua história. Essas consciências, quando chegaram aqui na Terra, o objetivo era que elas recomeçassem a sua escalada evolutiva, começassem do zero, e aqui eles fossem ganhando atributos de luz para que pudessem retornar para suas pátrias. A grande maioria deles conseguiu isso. Eles chegaram aqui, com o passar do tempo foram reencarnando, a energia telúrica, a força telúrica planetária os puxava para a reencarnação. Então eles reencarnavam no nosso planeta e aqui eles eram reconhecidos como grandes iniciados, grandes prodígios. E então eles eram selecionados para fazerem parte das grandes escolas iniciáticas do passado. Os grandes templos do Egito, os grandes templos da Grécia, os grandes templos da Mesopotâmia, os grandes templos da Pérsia, da Babilônia, os grandes templos da China antiga, os grandes profetas do passado, os grandes sacerdotes, os grandes iniciados do passado, que participavam de escolas iniciáticas, de templos, como por exemplo no Egito, os sacerdotes do templo de Osíris, do templo de Ísis, eles tinham a possibilidade de reiniciar a sua caminhada evolutiva, a sua caminhada para a luz, aqui no planeta Terra. Então eles vinham... perguntando aqui se Hermes Trismegistus foi um mago. Sim, sim. Hermes Trismegistus, tanto que o próprio nome dele diz, né? 3 vezes grande. Hermes Trismegistus, ele foi um grande mago. Inclusive, ele foi o mentor da autoria do Roger Bottini Paranhos para os livros Atlântida, que eu acabei de citar. Ele foi o mentor da saga de livros do Roger Bottini Paranhos. O Roger Bottini escreveu 10 livros, e esses 10 livros foram mentorados pelo Hermes, pelo próprio Hermes Trismegistus. Então, ele era, e na verdade é um grande mago, né? Então, esses magos, eles vieram reencarnando na história da humanidade. Só que, em algum dado momento, esses magos tiveram uma queda, aquilo que a gente chama de queda. Eles caíram por algum motivo. Alguns caíram por vaidade, alguns caíram por orgulho, alguns caíram por ambição, outros caíram devido a algum trauma. Por exemplo, eu vou dar um spoiler do livro. Lá no livro, o Andrei, que é um dos magos brancos da saga Atlântida, ele cai e se torna um mago negro porque assassinaram a esposa dele.
E eu já vi histórias assim, que a gente buscando em registros acásticos, por exemplo, de pessoas, de magos, que eram magos da luz e que se tornaram magos negros porque foram rejeitados por amor. Tiveram, por exemplo, um caso que nós verificamos. Um antigo mago do Egito, ele se apaixonou por uma sacerdotisa do templo de Ísis. Ele era um sacerdote do templo de Osíris, bem mais velho que a sacerdotisa. Ele se apaixonou por essa sacerdotisa e ela o rejeitou, porque as sacerdotisas do templo de Ísis não podiam se casar, não podiam se relacionar. Então, o que, que aconteceu? Ele, por ter sido, vamos dizer assim, ignorado por essa moça, ele utilizou o conhecimento que tinha de magia para seduzi-la, para enfeitiçá-la. Ali foi o primeiro passo dele para a queda. E ele caiu. Por Ali amor. se tornou um mago negro, não é daí? Porque usou Ali de magia. Ali foi o primeiro passo. Então, a partir dessa magia aí, ele começou a fazer outras e outras e outras, e aí, a partir disso, ele começou a querer ter poder, então ele começou a fazer magias para conseguir poder, depois ele quis ter fortuna, então ele começou a fazer magias para ter fortuna, e acabou caindo, e se transformou num mago negro. E esses magos negros, eles sempre reencarnaram na história da humanidade. Sempre. Por quê? Porque a energia telúrica, por mais sábio que o mago negro seja, por mais maior o conhecimento dele sobre energia, sobre manipulação de energias, a força telúrica do planeta Terra os puxa para a encarnação. Então, eles são obrigados, de tempos em tempos, a reencarnar. Então, eles vêm e reencarnam, sempre com o objetivo de crescer, de evoluir. Mas acontece que no meio Que desse alguns não percurso, conseguem, não é daí? não conseguem. Então, nós vemos aí na história da humanidade vários relatos de magos negros que já reencarnaram e que perderam o controle. Tem um livro muito interessante, eu não me lembro do nome do autor, mas Os 80 Maiores Magos Negros da História da Humanidade. Aí conta quem eram esses magos negros reencarnados. Cita Rasputin, cita Adolf Hitler, cita Saddam Hussein nesse livro, sabe? É bem interessante. E aí, Muitos a gente... comentários aqui, ó, daí, que estão adorando o seu conhecimento, estão adorando a sua live. Muitos comentários aqui, muitos alunos seus estão aqui. Maravilha. Ó, daí, estou com uma pergunta. Na sessão de apometria, o mago negro pode canalizar em um médium? Sim, sim. Ele pode se manifestar através de um médium. Sempre que a gente encontra, por exemplo, um consulente nos procura porque ele é vítima de algum trabalho de magia, esse trabalho de magia que foi feito contra aquele consulente, ele foi perpetrado aqui no plano físico por um mago negro reencarnado, o que a gente chama de bruxo, né? O bruxo reencarnado é um mago negro reencarnado que está aqui atuando como, por exemplo, um pai de santo, uma mãe de santo, um babalorixá. Você já viu nas esquinas, eu tenho certeza que em Salvador deve ter muito, aqui em Goiânia tem muito. Você anda pelas ruas e vê pregado nos postes, Madame Fulana faz magia de amarração, desfaz e faz qualquer trabalho de magia, não é? Traga o seu amor muito aqui. Traga o seu amor. Cartas, traga o seu amor de volta. Exatamente. Esse é um mago negro reencarnado. E esse mago Como podemos identificar esse mago negro encarnado, Odair? Bem, a gente sempre analisa o seguinte, é pelos frutos que se reconhece a árvore. Então, a gente analisa o quê? Um mago negro reencarnado caído é aquele que dá maus frutos. É aquele que faz
trabalho de amarração, que faz trabalho pago, que faz trabalho de magia com sacrifício. É aquele que faz, que utiliza o conhecimento que tem para interferir no livre-arbítrio das pessoas. É aquela pessoa que utiliza o seu conhecimento para interferir na carga kármica das pessoas. Como, por exemplo, um mago que faz um trabalho de magia para adoecer você. Ele é contratado, né? Geralmente alguém o contrata para fazer. Ah, eu quero que você faça um trabalho de magia para adoecer a Mariana. Aí esse mago vai e faz um trabalho de magia para te adoecer. E aí ele utiliza artifícios, ele utiliza artefatos, ele utiliza o sangue de animais, ele faz sacrifícios, ele faz oferendas, né? Ele utiliza energia, porque ele conhece de energia, para poder evocar um mago negro desencarnado, e esse mago negro desencarnado é que vai perpetrar o trabalho de magia contra você te adoecendo. Utilizando de tecnologia astralina, como, por exemplo, para implantar em você algum artefato magiado astralino, um chip, um implante, um artefato. Vamos lá, daí. A pessoa quer fazer uma sessão dessa com a outra, correto? Quer fazer uma sessão para adoecer, para matar, para deixar doente, para gerar confusão em família. Ele simplesmente tem essa liberdade para fazer isso? Nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos, né? Um dos grandes dons que Deus nos pegar, por exemplo, em atingir o outro, Eu costumo usar um termo bem interessante, que é o seguinte: praga de urubu não pega em beija-flor, né? Então, eu penso o seguinte: se essa magia pega no outro, é porque há algum tipo de brecha energética no campo energético dessa outra pessoa que vai deixar com que essa magia pegue nela. Por exemplo, já aconteceu de uma entidade chegar em mim, inclusive estávamos eu e a Cássia passando numa consulta, e essa entidade virou e falou assim: vocês sabiam que tem trabalho de magia para separar vocês dois? Aí a gente, não sabíamos não. A entidade falou: tem um trabalho de magia feito para separar vocês dois. Aí eu fui e perguntei: precisa desfazer? Aí a entidade virou e falou: não pegou. Não precisa desfazer. Não pegou. Então, muitas vezes, esse trabalho de magia, ele vai ficar atuando no campo da pessoa, certo? E buscando uma brecha. E essa brecha pode acontecer das mais diversas formas. Pode acontecer num momento de raiva, num momento de descuido energético, de descuido espiritual. De repente, num momento, por exemplo, de raiva minha, eu de repente xingo, falo um palavrão bem feio. Aí eu abro uma brecha no meu campo energético e essa minha magia acaba me atacando, acaba me atingindo, né? Então, existem os magos negros que estão no plano espiritual e os magos negros que estão no plano físico. Mas existe o lado positivo também. Existem muitos, mas muitos magos negros que estão aqui no plano físico hoje, reencarnados em processo de remissão, em processo de retornar para a luz. Esses magos são os curadores, os benzedores, aquelas pessoas que trabalham por caridade, aquelas pessoas que trabalham por amor, que não buscam o financeiro, que não fazem trabalho. Esses são os magos brancos. Encarnaram magos negros, mas aqui se tornaram magos brancos. Exatamente. Na sua nova oportunidade reencarnatória, se tornaram magos brancos. E aí se tornaram, desde aquela benzedeirinha que está lá no interior com o galinho de arruda benzendo criança de quebranto, a um pastor lá dentro da igreja evangélica, a um padre que está lá dentro da renovação carismática, um Marcelo Rossi, um Fábio de Mello, que usa o carisma e a voz para atrair as pessoas para Deus,
uma pessoa que consegue arrebanhar multidões, que enche estádios, como, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, sabe? Aquele Reginaldo Manzotti, que enche igreja, quando fala assim, ó, esse padre vai se apresentar na igreja X, enche a igreja, enche a paróquia. Um Cláudio Duarte, que utiliza do bom humor que ele tem para ensinar dentro das igrejas, para ensinar os casais dentro das igrejas. Esses são os magos brancos que estão em processo de remissão aqui. São os curadores que estão lá dentro dos centros espíritas, os médiuns, os dirigentes espíritas, os pais de santo, as mães de santo, os sacerdotes de Umbanda, que trabalham por caridade, que fazem somente o bem, que praticam boas obras, que fazem a caridade, que distribuem sopa nas ruas para pessoas necessitadas. Esses são os magos negros que estão aqui no plano físico hoje, reencarnados e caminhando como magos brancos. Agora, que pode haver queda? Pode. Como, por exemplo, aquele mago que estava num processo lindo de ascensão e que, de repente, por um motivo ou outro, cai. Como, por exemplo, um padre que, de repente, começa a roubar dinheiro da paróquia, começa a roubar dinheiro dos fiéis. Nós tivemos aqui no estado de Goiás um grande exemplo disso, né? Não vou citar o nome para não cair a live, mas tivemos aqui um grande exemplo disso. Nós temos um grande curador que, de repente, começa a abusar sexualmente das consulentes que buscavam o seu centro. Aqui em Goiás, nós temos um grande exemplo disso também, que aconteceu aqui em Goiás, né? Nós temos caso de, por exemplo, aqui em Goiás mesmo, numa cidade do interior, um padre que ele roubava o dinheiro da paróquia e comprava imóveis pela cidade. Até a agência lotérica o padre comprou. Vixe, meu Deus. Exatamente. Então, infelizmente, o fato de ele estar aqui hoje e trabalhando na luz não quer dizer que ele esteja isento de queda. Pode ser que ele venha a cair, por um motivo ou outro. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de um pastor, lá no entorno de Brasília, que ele caiu porque ele estava abusando sexualmente dos membros da igreja. Ou seja, estava aí um pastor conhecido, muito conhecido, nas redes sociais, que orava pelas pessoas, tinha o dom de orar em línguas, tinha o dom da profecia, um cara super conhecido mesmo ali na região de Brasília, caiu. Caiu. Por quê? Porque estava abusando sexualmente dos membros da igreja. Um cara que tinha tudo para se redimir perante as leis cósmicas. E acabou caindo. Aí a gente vê um cara que tem a capacidade de criar do nada uma igreja, começar num coreto de praça, orando para as pessoas que passavam, criar uma igreja que hoje é presente em mais de 70 países. Não vou nem dizer o nome. Comentando, Adair, uma polêmica. Javé poderia ser um mago negro que tentou ou enganou a humanidade? É algo muito mais profundo. Javé, ele era até mais que um mago negro. Na verdade, o Javé, ele veio para o planeta Terra, ele era um extraterrestre, tá? Ele era de Nibiru, ele era um nibiruano, e ele veio para o planeta Terra. Na verdade, eu preciso deixar bem claro, Javé não é um ser apenas, é um amálgama, certo? É um nome que foi utilizado por vários seres. Vários seres dessa casta nibiruana, desses nibiruanos, que vieram para o planeta Terra há 470 mil anos atrás, eles
foram os responsáveis pela manipulação genética que desenvolveu o Homo sapiens aqui no planeta Terra. Eles eram manipuladores genéticos, certo? Manipularam geneticamente a humanidade que aqui estava ainda dando os primeiros passos, como Australopithecus, Homo erectus, o homem de Neandertal. Eles pegaram esses seres e manipularam geneticamente para criar o Homo sapiens, para que esses Homo sapiens trabalhassem nas minas que eles vieram para extrair o ouro do planeta Terra, para levar para o planeta deles, para resolver uma questão atmosférica no planeta deles. Então, esses seres, eles vieram para o planeta Terra há milhares de anos atrás, e aqui eles se colocaram como deuses criadores de tudo, deuses criadores da humanidade, e adotaram esse nome, Javé, ou Yavé, né? Ou Yavé. Então, o nome Yavé, ele foi utilizado por vários seres dessa casta nibiruana durante milhares de anos. Então, aquele mesmo Yavé que se manifestava para o rei Davi e mandava que o rei Davi entrasse numa cidade e exterminasse até as crianças daquela cidade, aquele ali era uma dessas consciências, era um desses extraterrestres. O Yavé, que veio a dar um exemplo assim, que ordenou a Santa Inquisição, já era um outro nibiruano se utilizando do título de Deus. Então, na verdade, Yavé ou Javé é um título, é um nome que foi utilizado por vários seres, todos eles de casta nibiruana. Todos eles. Aí foi o Enlil, o primeiro deles a utilizar esse nome foi o Enlil, depois foi o Enki, depois foi o Marduk e vários outros membros dessa casta nibiruana no planeta. Não sabia disso. Ó, daí, para quem quer contratar os seus serviços, como apometria, como é que faz? Bem, hoje nós trabalhamos, o Seumana só trabalha com a apometria presencial. Nós não trabalhamos com a apometria. O Seumana é um centro? É o centro que eu dirijo. Isso, é o centro que eu dirijo. Se chama Centro Universalista Maria de Nazaré. É aqui em Goiânia, né? É aqui na cidade de Goiânia. E devido à procura enorme presencial que nós temos, muita, mas muita gente nos procurando para que nós façamos atendimento para elas, nós tivemos que desativar os atendimentos à distância e colocar os médiums que estavam fazendo atendimento à distância para atender aquelas pessoas que nos buscam presencialmente. Então, para fazer o atendimento hoje de apometria, nós do Seumana, existem outros centros espalhados pelo país que fazem atendimentos à distância. Geralmente, quando as pessoas me buscam procurando atendimento à distância, eu indico esses centros, eu indico essas pessoas que trabalham com apometria. Eu indico o pessoal de Belo Horizonte, eu indico o pessoal de São Paulo, eu indico o pessoal de Santa Catarina, eu indico o pessoal do Rio Grande do Sul, eu indico o pessoal da Bahia, eu indico, hoje nós temos lá em Manaus também um grupo que trabalha com apometria lá em Manaus e que inclusive fazem atendimentos à distância. Então eu indico esses outros lugares onde fazem atendimentos à distância. Nós hoje, no Seumana, fazemos apenas atendimentos presenciais. Mas isso não impede que as pessoas possam nos buscar para nós fazermos esses atendimentos. Vem gente do mundo inteiro. Vem gente do mundo inteiro para poder fazer tratamento com a gente aqui. Vem gente da Inglaterra, vem gente de Portugal, vem gente dos Estados Unidos, vem gente de todos os países, de todos os estados do país. Vem gente do Rio Grande do Sul, do Amazonas, da Bahia, de Minas, de todos os estados nos buscam para fazer. Muita gente aqui dizendo que quer ir realizar as sessões com você, Odair. Onde é que fica o Seumana? O Seumana fica na cidade de Goiânia, tá? Aí a gente tem
as pessoas podem buscar, por exemplo, no Google, se colocar lá Seumana Goiânia, já vai dar o nosso endereço, a nossa localização, tudo direitinho. O Seumana já é bem conhecido. O Google, e tanto o Google quanto o Facebook, não, o YouTube, já indicam o Seumana para as pessoas. Se as pessoas forem lá no Google e colocam apometria Seumana, que é Centro Universalista Maria de Nazaré. Então, Seumana. A pessoa coloca lá o Google, Seumana. Vou colocar aqui para o pessoal seguir. Isso. Aí o Google já indica, o YouTube indica nossos vídeos, e nós temos vários cursos na nossa plataforma, no nosso canal no YouTube. Nós temos cursos de apometria, nós temos o curso básico de apometria, nós temos o curso intermediário de apometria, nós temos curso de Umbanda Esotérica Iniciática, nós temos curso de Umbanda Universalista, nós temos curso de Grande Fraternidade Branca, chamado a Hierarquia dos Iluminados, nós temos curso de Exopolítica Cósmica, chamado Estudos Estelares. Então a gente fala de raças extraterrestres, de ordens cósmicas, como por exemplo, Ordem Micaélica, Ordem Kumara, a gente fala de comandos estelares, a gente aponta nesse curso mais de 100 raças extraterrestres que a gente apresenta para as pessoas. E está tudo no YouTube, tudo no YouTube gratuito. E vem cá, quem quiser tomar o curso com você, como é que faz? O nosso curso, igual eu estou falando, nós temos essas duas opções. Nós temos a opção presencial, que nós ministramos os cursos presencialmente aqui no Seumana, e nós temos o nosso canal no YouTube, que nós temos os cursos lá gravados, prontinhos para as pessoas assistirem no YouTube, certo? Nós já estamos elaborando aí um projeto para um curso híbrido, onde nós daremos o curso presencial e online ao mesmo tempo, pela plataforma do YouTube. Hoje nós temos o curso presencial, ele é na quarta-feira, e o curso online, ele é na quinta. Nós vamos mesclar esses dois. O da quinta, a gente transmite ele pelo Google Meet. Então, ele tem, inclusive, uma capacidade limitada de pessoas que podem participar. É no máximo 100 pessoas. Agora, já o do YouTube, a gente quer abrir ele para muito mais pessoas assistirem. E será um curso híbrido, onde nós ministraremos os cursos com o pessoal presencial lá assistindo os cursos com a gente. Agora, se, por exemplo, a Mariana, por exemplo, ela tem um grupo de estudos aí em Salvador, ela tem um grupo que ela participa, um grupo espírita, espiritualista, um umbandista, e a Mariana vira e fala assim, Odair, eu queria muito que você trouxesse esse conhecimento de vocês aqui para a gente em Salvador, para que a gente pudesse começar um trabalho de apometria no nosso grupo aqui. Nós podemos ir até vocês para poder ministrar esse curso em forma de workshop. Então, a gente consegue hoje ministrar o curso em uma plataforma de workshop. Então, a gente sempre pede às pessoas o quê? Que elas primeiro assistam os cursos que já estão disponíveis no YouTube, para que quando a gente chegar aí, por exemplo, e for dar o workshop, as pessoas já tenham um conhecimento mínimo para poder participar do workshop. Então, nesse workshop, a gente aprofunda e já faz trabalhos práticos, aulas práticas com os membros do grupo para poder treiná-los, para que, após esse workshop, o grupo já possa fazer atendimentos. Então, a gente tem essa possibilidade. E qual a grande vantagem? É completamente gratuito. A gente não cobra nada para ministrar os workshops. Todos eles, a gente já foi para Portugal, a gente já foi para Santiago, no Chile, a gente já foi para Belo Horizonte, a gente já foi para Anápolis, a gente já foi para São Paulo, em vários lugares ministrar esse workshop completamente gratuito.
A gente só pede o quê? Que as pessoas custeiem a nossa viagem, né? A gente não cobra. O Odair não cobra um único real. A gente já deu esse curso na cidade de Catalão, também aqui em Goiás. Então, a gente não cobra de forma alguma para poder ministrar o workshop. Basta que o grupo organize a nossa viagem. Como nós trabalhamos, a gente trabalha. Eu sou policial militar, a Cássia é terapeuta, então a gente trabalha. O que que a gente faz? A gente sempre organiza, a gente vai conversando com as pessoas e combinando para organizarmos esse workshop para fim de semana prolongado. Sabe aquele fim de semana que é bem prolongado, que, por exemplo, tem um feriado aí, quinta, sexta, sábado e domingo? Então a gente é nesse fim de semana que a gente vai. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você, né? Feriado da Semana Santa agora. Então vai ser sexta, vai ser quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, né? Porque é quinta-feira santa, sexta-feira santa, o sábado da Aleluia, o domingo de Páscoa e na segunda, 21 de abril. É um feriadão. É um feriadão, né? É longo pra caramba. Vai de 17 a 21 de abril. Sim. Então, aí a pessoa vira e falou, daí, nossa, eu queria que você ministrasse um workshop pra gente. Vamos combinar uma data? Aí a gente combina um feriado prolongado e aí o pessoal custeia a nossa viagem. E foi igual, por exemplo, aqui dentro de Goiás a gente vai de carro. Em Catalão a gente ia de carro, Anápolis a gente ia de carro, sabe? Então a gente aqui mais perto a gente vai de carro. A pessoa dá o combustível e a gente vai de carro. Mas, por exemplo, para São Paulo, para Salvador ou para Belo Horizonte, aí o pessoal organiza a passagem de avião e a gente vai de avião, né? Porque aí a gente já chega mais descansado para poder ter aí 3, 4 dias de curso, né? Então a gente ministra o curso numa boa, sem nenhum problema. E a gente não tem aquele milindre, o Odair, mas a casa tem que ficar hospedado em hotel 5 estrelas. Não! Por exemplo, em Belo Horizonte, a gente ficou na casa de uma das meninas que pertencia ao grupo. Então a gente dormia na casa dela. A gente dormia na casa da menina. Porque era o dia inteiro no workshop. À noite a gente ia para a casa da menina, tomava banho, jantava e dormia. Então, foi super de boa. Então, a gente não tem nenhum tipo de vaidade nesse sentido. Quando eu fui para o Chile, por exemplo, eu dormi durante um mês, porque lá eu dei o curso diário, né? Porque não tinha como fazer um workshop. Eu dei o curso diário. Eu fiquei um mês dormindo num colchão no chão da sala. Eu não tenho nenhum tipo de vaidade desse tipo. Já teve situação em que amigos nossos que nos convidaram compraram as passagens de avião com ponto de cartão, com milha. Já teve situação que compraram as nossas passagens com milha, classe econômica, com milha. Então a gente não tem esse tipo de vaidade, sabe? Qual é o nosso intento? É divulgar a apometria, é levar esse conhecimento para as pessoas, é levar essa informação para as pessoas, para o mundo, na verdade, né? Que ano passado a gente fez um dos nossos projetos internacionais, a gente já tinha ido para o Chile, lá em Santiago, no Chile. Aí, ano passado, a gente foi para Lisboa, né? Nós fizemos um tour em Portugal, fomos a Lisboa e a Braga. Foram 2 localidades bem distintas em Portugal. Levamos o curso de apometria para Lisboa e para Braga. E agora nós já estamos arquitetando com o pessoal lá de Portugal o nosso retorno ainda esse ano para a Europa, para continuar o projeto de apometria na Europa. Maravilha, Odair. Odair, gratidão, Odair, por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Eu só tenho a agradecer. Conhecimento vasto que dá para a próxima live, viu, Odair? Que, infelizmente, o Instagram só é 1 hora, no máximo 1 hora em 15 minutos. A gente vai ter que marcar outra live para a gente poder conversar mais. Com certeza, temos muito assunto para tratar. A gente pode falar das técnicas apométricas, né? A gente pode explicar como que as técnicas funcionam e também citar os casos muito bem sucedidos que foram tratados na apometria e que tiveram um resultado muito, muito bom. Como, por exemplo, esse caso que eu citei da filha do pastor que tinha depressão.
né? Já teve pessoas que, por exemplo, já estavam condenadas pelo médico, já teve gente que o médico virou e falou, vai para casa para morrer, porque você só tem 5 dias de vida. Desse jeito. Veio fazer o tratamento com a gente, fez o tratamento com a gente e tá aí para contar a história hoje. Então, tem muita, mas muita coisa para a gente contar. Sim. E para vocês, pessoal, que acompanharam essa live aqui até o final, estamos com 144 pessoas online. Compartilhe essa live, dê um like, tá bom? Quem quiser contratar o Odair também, ele vai dar dica de onde você pode fazer a sua apometria online, vai indicar pessoas maravilhosas também, igual a ele, para realizar a sessão de apometria online, tá bom, pessoal? Segue o Celmana, eu já escrevi aqui para vocês, Celmana, segue lá, que tem muitos ensinamentos maravilhosos. No YouTube também tem várias aulas gratuitas, ele dá curso, é um professor maravilhoso. Eu mesma já fiz muita consulta com ele, por telefone. Odair, por favor, me salva. Me socorre aqui. Me socorre aqui, pelo amor de Deus. Eu mesmo já liguei para ele até de noite, ele me atendeu super educado, maravilhoso, com maior paciência do mundo comigo. E Odair? E o resultado tá aí, o resultado foi positivo, né? Porque olha quem é a Mariana. Muito positivo hoje. Para mim e para meu marido também, Odair. Para toda a minha família, não é? Fico muito. Muita educação, com muita paciência com a gente, precisou no nosso processo, nos ajudou nesse processo árduo. Mas com muito aprendizado, de muito aprendizado. Muito aprendizado. Nessas trajetórias, muito aprendizado mesmo. O Odair nos ensinou bastante. E é uma das pessoas que está aqui hoje, que nos ajudou, nos incentivou muito a estar aqui onde a gente está hoje. Maravilha! Gratidão, Mariana. Muita gratidão, Odair, por ter aceitado o meu convite. Obrigado. Iremos voltar várias vezes. Por favor, aceite novamente o meu convite. Com certeza. E temos muito assunto para falar. Próxima quinta-feira, eu vou ter uma nova live com o Guga, tá? Lá do Rio de Janeiro. O Guga Laurindo, ele tem um canal e ele me convidou para fazer uma nova live. Eu já tinha feito uma com ele. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, a gente fez uma live com o Guga sobre a apometria. Agora a próxima live com o Guga vai ser sobre a Umbanda. A nova Umbanda, a Umbanda Esotérica Universalista. Vai ser bem bacana. Nossa, um bom assunto também para a gente abordar na nossa próxima live. Onde eu vou anotar até aqui, ó. Com certeza. Gratidão, meu nome. Que Deus abençoe. Obrigada, boa noite para todos. Obrigada por ter assistido essa live aqui até o final. Compartilha, dá um like para nos ajudar aí, tá bom, pessoal? Um beijo, Odair, um beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima e saudações. Até a próxima. Obrigada, pessoal, por ter participado dessa live, encerrando com 145 pessoas. E para quem quer contratar os meus serviços, tá bom, pessoal? Minha consulta, ela é online. Só clicar no link que está na descrição da bio. Eu sou naturopata e também médica naturopata e holística, tá bom, pessoal? Quem quiser contratar os meus serviços, só clicar no link que está na descrição da bio, que vai ser direcionado direto para o meu WhatsApp. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.